A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje estaremos estudando mais uma aula da Revista dos Adultos, a lição de número 11, que tem como título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Vai ser uma aula maravilhosa, uma aula fantástica. Fique conosco até o final e pode ter certeza que será uma bênção para a tua vida. Gostaria de pedir 3 coisas importantes: aquele like do céu, comentários abençoados aí. É sempre muito bem-vindo, ajuda o nosso canal a crescer. E também não deixe de compartilhar os nossos vídeos, porque isso agrega muito. Vou deixar no link, aliás, vou deixar no comentário fixado e também na descrição do vídeo o link da plataforma Kit da Escola Dominical. Vai lá, acessa lá e pode ter certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Vamos aqui para o nosso texto? Dados os recadinhos, vamos lá. O nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 10, versículo de número 47. Pedro vai responder. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Então, é uma indagação, é um ponto de interrogação colocado ali para os ouvintes daquele momento. A verdade prática, o episódio da igreja hebreia, né, porque ela está restrita e estava restrita em Jerusalém, agora ela passou as fronteiras da cidade de Jerusalém, foi para Samaria e de Samaria foi para Cesareia. Então nós temos aí uma multiplicação da palavra de Deus através de João, através de Pedro, através de Felipe e Estevão, que estava ali por enquanto restrito em Jerusalém, mas teve aí uma morte muito triste que nós já estudamos. Então, a casa de Cornélio é o ambiente ao qual vai suceder um dos eventos mais importantes depois do Pentecostes de Atos, capítulo de número 2. E aqui nós vamos ver que, na verdade prática, o autor já deixa claro que Deus não faz acepção de pessoa, mostrando que Deus está pronto para receber esse povo gentil, convertido, arrependido, mas que será cheio do Espírito de Deus. O versículo-chave, coloquei aqui, Atos capítulo 10, versículo de número 3. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio, ou seja, chamando-o pelo nome. No nosso plano de aula, nós vamos ver o seguinte, que o plano da salvação de Cristo não está de forma definitiva restrito a um povo ou a uma cultura, isso é fato. Mas o plano de salvação se estende a todas as nações. Quem é o agente? Através de quem? Através do Espírito Santo. E através do Espírito Santo, Deus vai romper as barreiras étnicas e culturais. Os nossos objetivos da lição serão ressaltados junto com os tópicos. A palavra-chave destacada aqui é gentios. O conceito ou conceitos chaves é anjo, purificado / imundo, Espírito Santo, batismo e língua. A nossa aplicação pessoal é: o evangelho vai romper barreiras e com isso ele convida a igreja a viver a missão com abertura para vários povos, compaixão e obediência ao Espírito Santo. Então, com isso, que os nossos corações estejam sensíveis à voz de Deus e não somente sensíveis, mas prontos para levar a salvação a todos. Aqui nós saímos do período inicial, que era Jerusalém. Nós abordamos desde o capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 3,
nós temos o período inicial. E entramos dentro do período intermediário, que vai abordar dentro da nossa lição, dentro da nossa revista, na verdade, Judéia e Samaria, que inclui o capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 12, versículo de número 25. Quem tem o infográfico, tem aí tudo certinho. A seção 1 que nós trabalhamos, que é do testemunho em Jerusalém, capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 60, porque aqui agora, nesse momento, eu estou trabalhando a revista, nós estudamos da lição 1 até a lição de número 9. Então, falamos sobre o testemunho em Jerusalém, o evangelho focado na cidade de Jerusalém. A partir da seção de número 2, que inclui a lição 10 e a lição de número até a lição de número 13, nós temos o testemunho na Judéia e Samaria. Então, esse segundo bloco aqui vai englobar o restante das lições e vai trabalhar desde o capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 12, versículo de número 25. Lembrando que do capítulo 1 ao 7 trabalhamos a igreja em Jerusalém, capítulo 8 e 9 a expansão para Samaria, capítulo 10 ao 15 vamos trabalhar a inclusão dos gentios, e se você continuar do 16 ao 19, a evangelização do mundo, e do 20 ao 28 de Atos, nós vamos ver a prisão de Paulo, tá bom? Isso tudo está no infográfico. Vamos lá, vamos continuar aqui. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 10, versículo 1 ao 8, depois 21 ao 23 e o 44 ao 48. Então, aqui, no versículo 1 ao versículo de número 2, nós temos a menção da cidade, o nome do gentio, a sua profissão, a sua religião e as suas práticas. Do versículo 3 até o versículo de número 6, que é a segunda divisão, nós temos a visão de Cornélio, que ele teve de um anjo o instruindo o que fazer. A terceira divisão aqui, desse ponto, é o versículo 7 e 8, aonde nós vemos Cornélio, que prontamente aceitou a visão como parte da sua missão. Quando nós olhamos o versículo 21 ao 23, nós vamos ver, do versículo 21 ao 23, Pedro recebendo a visita dos comissionários de Cornélio, pedindo a sua presença. Atos 10, do 44 ao 48, nós temos a divisão do versículo 44 ao 46, onde o Espírito Santo repousa sobre os gentios. Então, uma nova era começou. A última divisão é do versículo 47 e 48, aonde fala sobre os gentios que receberam o Espírito Santo, e por causa disso há uma pergunta: alguém ousará negar o batismo nas águas a esses que receberam? Então, nós temos aqui um ponto muito importante. Dentro da nossa introdução, já que nós dividimos aí a leitura bíblica em classe, que é muito importante, às vezes fica um pouco cansativo, irmãos, mas o que é que eu penso? Eu penso o seguinte: existem vários youtubers que trabalham com a escola dominical. Cada um trabalha uma ferramenta, uma forma de trabalhar, tem uma ferramenta. Eu procuro trabalhar mais biblicamente. Por quê? Eu entendo que você, professora que está me ouvindo, na hora de aplicar na sua sala de aula, você deve sim ser mais prático. Mas aqui eu preciso ser um pouco mais bíblico. Por quê? Porque eu não posso deixar você sem as informações, sem o conteúdo. Por quê? Eu não quero que você seja pego de surpresa dentro de sala de aula. Então, por isso que eu me esforço, me dedico a trazer algo mais minucioso para você, mesmo que você não use todo esse conteúdo que eu te passar, mas que você esteja atento a alguns detalhes e que você não seja pego de surpresa com uma pergunta
ou uma indagação. Por isso que a gente aqui trabalha de uma forma mais bíblica dentro da nossa aula, né? Então, às vezes fica um pouco cansativo, eu sei disso, mas para aqueles que querem um pouco mais de detalhe, eu acredito que nós estamos ajudando muito. E com os comentários de vocês, e é muito bom que se faça isso, a gente vai construindo as melhores formas de trabalhar dentro do canal, porque sem a opinião de vocês, sem os comentários de vocês, eu fico perdido concernente. Então, eu já mudei muito, e eu creio que vai mudar mais algumas coisas concernente à aplicação. Então, a gente vai melhorando cada dia mais. Na nossa introdução, nós temos aqui a primeira parte dela, que o autor fala sobre Deus providenciando a casa de Cornélio, né, a casa de Cornélio, e Pedro, para serem protagonistas do capítulo de número 10, e nós vamos ver resquícios no capítulo 11, ao qual Pedro é questionado concernente à casa de Cornélio, sobre essa visita, sobre essa manifestação. O autor também falou aqui sobre a questão de Deus revelar o seu amor e misericórdia a estender o seu ato aos gentios, né? Ele deixa muito claro aqui na questão de Atos 10. E a terceira divisão que eu coloquei aqui dentro da nossa introdução, a introdução da própria revista, é que os gentios recebem a mesma porção, não é diferente, é a mesma porção que os judeus no Pentecostes receberam. Então agora os gentios estão recebendo através de Cornélio e da sua casa, ao qual incluía amigos e também parentes, tá bom? Então aqui nós definimos e resumimos em 3 partes aqui o resumo da introdução, que é o último trabalho a ser feito dentro desse trabalho da aula, né? O objetivo da lição é mostrar que Deus inclui os gentios em seu plano de salvação. Tópico 1. A revelação de Deus aos gentios. A visão de Cornélio é o subtópico de número 1. Aqui nós já vamos ver o autor destacando que Cornélio era um centurião romano, ou seja, ele tinha à sua disposição 100 soldados. E ele morava em Cesareia, ou seja, ela ficava na costa mediterrânea da Palestina. Então, quando você olha o mapa da Palestina de frente, você vai ver que ele fica lá em cima, Cesareia, né? É a parte, a costa mediterrânea, né, da Palestina, que ainda está na região da Judéia. Isso é importante que a gente se fale agora no início, porque Cornélio era um gentil. Ele praticava boas obras, oração, mas ele não era um prosélito. Ele não era um gentil convertido ao judaísmo. Mas ele praticava as boas esmolas, praticava as suas orações, era um gentil, morava nessa região da Judéia e foi importante, né? Porque nós estamos falando de Pedro, nós estamos falando de Filipe, nós estamos falando de João. Todos eles estão pregando fora da cidade de Jerusalém. Então nós vamos ver um grande crescimento aí na região da Judéia e não necessariamente somente em Jerusalém, como nós vimos nos primeiros capítulos. Tanto se você pega o capítulo 6, você vê a escolha dos diáconos para aquela cidade de Jerusalém. No capítulo 6 e 7, você já vê a disputa de Estevão dentro da sinagoga dos libertos, inclusive Paulo fazia parte dessa sinagoga dos libertos, e entre a transição do capítulo 6 e 7, você vê a morte de Estevão, e vai culminar aí também com a questão de Filipe, né, aparecendo nesse cenário, porque no capítulo 8 você vê a perseguição de Saulo, que inclusive foi um dos mentores para que acontecesse a morte de Estevão, e Filipe começa a pregar na região de Samaria, cumprindo Atos capítulo 1, versículo de número 8. No capítulo 9, nós vemos a perseguição, aliás, nós vemos a conversão de Saulo, e no capítulo 10, nós vemos a história de Cornélio, e no capítulo 11, você vê João
e Pedro voltando para Jerusalém e Pedro sendo questionado. Lembrando que quando Filipe estava pregando em Samaria, cumprindo justamente Atos 1 e 8, você percebe que João e Pedro vai até lá para ver o que está acontecendo, tá bom? Então, resumindo aqui, só para nós entendermos o que está acontecendo, ele viu um anjo de Deus. Quem viu? Cornélio. Então, a sua vida, apesar de ser dedicada ao Império Romano, ele não deixava de praticar a sua fé particular através das obras de caridade. Então, ele não frequentava nenhuma sinagoga, ele não era prosélito, ele não era convertido ao judaísmo. Atos capítulo 10, versículo 1 e 2, fala justamente isso, que ele era um centurião, ou seja, ele tomava conta de 100 soldados do batalhão italiano. Então, ele era um homem religioso e ele todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Então, Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Então, ele acreditava no Deus dos judeus, mas não praticava o judaísmo. Então, em uma tarde inesperada, um anjo aparece para ele, nesse período do capítulo 10, versículo 1 ao 7, o anjo aparece a ele em visão. Qual era esse momento? A Bíblia define 3 horas da tarde, quando Cornélio teve essa visão. Ele ficou olhando para o anjo, com muito medo, ele vai perguntar o que é que o anjo quer com ele, e o anjo vai dizer, olha, Deus aceitou as suas orações, e a ajuda que você tem dado aos pobres, ele observou, e ele não esqueceu de você. Mas agora eu tenho uma missão para você. Mande alguns homens até a cidade de Jope, para buscar um homem chamado Simão Pedro. Ou seja, Cornélio tem a sua primeira experiência espiritual. A segunda experiência espiritual vai ser aquela que vai acontecer no derramamento do Espírito Santo sobre aquele povo que estava na sua casa. Então, do versículo 1 ao versículo 16 do capítulo 10, nós temos 2 visões aqui. Primeiro, a de Cornélio, em Cesareia, e a de Pedro em Jope. Nos 2 casos, o indivíduo que teve a visão foi preparado para o contato com o outro, ou seja, Deus estava operando nas 2 pontas. Então, esse evento desempenhou um grande papel na transformação do cristianismo de uma seita exclusivamente judaica para uma religião multirracial. Aí nós vamos ver aqui que essa distância entre Jope, né, que é a atual Jafa, e Cesareia Marítima está em torno de 40 a 50 quilômetros, né? Então você vai ver que isso justifica aquilo que vai ser mencionado pelo texto, o tempo ao qual eles vão levar para chegar até Cesareia. Então vamos lá. Então, essa jornada aí poderia levar de 1 a 2 dias. Então, essa inclusão dos judeus, que o autor deixa bem claro, a inclusão dos judeus à igreja do Senhor. Então, por qual motivo aconteceu essa inclusão? Então, essa que é a grande questão. Devido à perseguição dos cristãos, que os espalhou por toda a Judéia e Samaria, capítulo 8, versículo 1, também se cumpriu Atos 1 e 8. Então você vê que o motivo deles estarem ali é justamente por causa da perseguição. E essa perseguição ampliou ainda mais a evangelização aos gentios. Então a planície litorânea da Judéia até o norte de Cesareia também foi evangelizada por Pedro e Felipe. À medida que a perseguição de cristãos feita pelos judeus em Jerusalém se tornava mais tenaz, os judeus cristãos se espalhavam em direção ao norte. Então percebam que os primórdios da evangelização aos gentios não começou com Paulo, começou com Pedro,
e João, e também Filipe quando pregou em Samaria, embora não são todos os gentios que moravam ali, mas havia gentios que moravam naquela região. Vamos lá. Então, vamos fazer um retrospecto aqui, ó. Uma retrospectiva. Atos capítulo 8, versículo 5. Filipe prega em Samaria. Atos 8, do 9 ao 25. O batismo de Simão, o mágico. Então, Pedro e João pregam nas aldeias de Samaria. Versículo 26 ao 39. Filipe converte o eunuco Eutíope. O versículo 40 do capítulo 8. Filipe prega de Azoto até Cesareia, aonde justamente o personagem da nossa história de hoje, dessa semana, se encontra. O versículo 36 ao 43 do capítulo 9, Pedro cura Enéas. Do versículo 36 ao 43 do capítulo 9, Pedro ressuscita Dorcas. Do versículo 9 ao 16 do capítulo 10, a visão de Pedro sobre a casa de Cornélio. Percebam como o evangelho começa a se expandir e justamente cumpre Atos capítulo 1, versículo 8, ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de todo o poder, ou seja, ficando ali, vocês serão revestidos, vamos lá, capítulo 1, versículo 8, eu acho que eu citei errado aqui. Capítulo 1, versículo 8, vai dizer o seguinte: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Então, Cornélio é o homem da vez agora no capítulo 10, mostrando essa amplitude da evangelização. Era gentil, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Isso nós vamos ver no versículo de número 2 do capítulo 10. Então, Cornélio era piedoso e temente a Deus, o que poderia significar que guardava toda a lei de Moisés, exceto a circuncisão. Então percebam que ele observava, guardava, mas não praticou, aliás, exceto a circuncisão. Então essa é a forma que nós entendemos a vida de Cornélio concernente à ideia de obedecer a Deus, dar esmola. Ele não era um convertido, mas seguia e guardava a lei de Moisés. Mas o autor deixa bem claro que isso não era o suficiente para salvá-lo. Então, percebam 4 coisas que são ditas a respeito de Cornélio. A primeira, que ele era piedoso, né? Então, ele era religioso. Em segundo lugar, ele era temente a Deus com toda a sua casa. Aí eu coloquei aqui, ó, tudo tirado dos comentários. Referia-se àqueles gentios que, embora não totalmente prosélitos, se relacionavam com a religião judaica, praticando a sua adoração monoteísta e sem imagens, frequentando a sinagoga, respeitando o sábado e as leis sobre a comida e etc. Esses são chamados de prosélitos de portão. Então, como eu disse aqui, ele poderia ser um prosélito de portão, ou seja, ele poderia tanto praticar a lei de Moisés ou não, ou praticar alguns ritos, praticar alguns hábitos judeus ou não. Fato é que ele era temente a Deus e isso foi o suficiente, através das suas esmolas também, que pudesse aí chamar a atenção de Deus, e isso chamou. Então, chega-se à conclusão que Cornélio não era um prosélito, como mostram as palavras de Pedro no versículo de número 28. Então, isso é importante a gente ler aqui. Peraí. Então, eu acabei de dizer que muito provavelmente ele seguia algumas regras do judaísmo, mas o versículo 28
deixa isso cair por terra. Porque o versículo de número 28 vai dizer o seguinte, ó, do capítulo 10. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizades com não-judeus, ou entrem na casa deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Então, nós temos a conclusão aqui que Cornélio não era um prosélito, e também ele não poderia ser chamado de prosélito de portão. Pelo contrário, ele era uma pessoa que praticava algumas regras, acreditava no Deus dos judeus, mas ele não era um convertido ao judaísmo, tá bom? Então a terceira questão é que se afirma que este homem que ele fazia esmolas ao povo, né, aos judeus, e o quarto ponto é que ele orava a Deus, então ele era um dedicado adorador de Deus, e, no entanto, não era um membro da comunidade judaica nem da igreja cristã. Então, os próprios comentaristas da CPAD entendem que ele não era um membro da comunidade judaica, mas observava algumas questões importantes concernente à religião, concernente à questão de louvar e orar a Deus e também de ajudar os pobres. Então, aqui nós vamos ver que a pregação do evangelho não foi designada a um anjo, pelo contrário, foi designada aos apóstolos, aos discípulos. Então, aqui no versículo 22 do capítulo 10, nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Ou seja, já estava pronto. Deus havia falado com Cornélio, Deus havia falado com Pedro, então eles estavam prontos a ouvir o que Pedro tinha para dizer. Então, essa responsabilidade da transmissão da palavra de Deus cabe aos servos, aos seres humanos que foram chamados para essa obra. Os anjos sabem disso e não desejam tomar o lugar dos humanos nessa pregação do evangelho. Então, a Bíblia não declara diretamente que Deus não confiou a mensagem aos anjos. Fica claro que a responsabilidade da pregação do evangelho é dos seres humanos, enquanto os anjos desempenham outros papéis importantes no plano de Deus. Então, 1 Pedro 1:12 vai dizer: quando os profetas falaram a respeito da verdade que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades, essas coisas que até os anjos gostariam de entender. Então, esse mistério da encarnação, esse mistério da crucificação, esse mistério que foi revelado a nós, foi dado a nós, e nós temos o privilégio de falar do amor de Jesus. Subtópico 2, a experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Então, falamos um pouco sobre Cornélio, agora o autor vai falar sobre Pedro. Então, um dia após Cornélio enviar seus mensageiros, Pedro estava em Jope, por volta do meio-dia, a hora sexta. Subiu no terraço para orar, estava com fome, esperando o almoço. Do capítulo 10, do versículo 9 ao 16, nós temos a história da revelação a Pedro. Então, o evento da visão aconteceu por 3 vezes, justamente para reafirmar a Pedro que isso não era um sonho, não era um delírio, mas era uma revelação direta de Deus a Pedro. Então, Pedro ficou com fome, no versículo 10, quis comer alguma coisa, então, quando o almoço estava pronto, ele teve uma visão. Então, Pedro teve essa experiência espiritual, essa revelação divina, que o deixou perplexo.
No versículo 11, irmãos, e o versículo 12, vai dizer que ele viu o céu aberto. Um grande lençol desce amarrado pelas quatro pontas e desceu até o chão. Dentro desse lençol tinha vários tipos de animais de quatro patas e animais que se arrastam pelo chão e também de aves. Então houve um grande impacto. Deus sabia, né, do impacto que a missão na casa de Cornélio teria. Por isso que Deus impactou tanto a vida de Pedro quanto a vida de Cornélio, e através de Cornélio a vida e a missão de Pedro teve uma abertura, e também Cornélio entendeu o plano de Deus para a vida dele através da vida de Pedro e da revelação que Pedro havia de trazer ali para aquela casa. Então, nós vamos ver o seguinte, que Pedro levaria as boas novas do evangelho a um povo. Para ele estava excluído do plano salvífico, né? Então, levando em consideração a questão de Cornélio ser um gentil, um ambiente que poderia ser hostil, ele vai levar consigo mais 6 irmãos. E isso ele vai deixar bem claro no versículo 12 do capítulo de número 11, aonde ele vai dizer: e estes 6 irmãos da cidade de Jope foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Por quê? Porque Pedro foi questionado no capítulo 11 sobre a questão de Cornélio. Como é que pode um judeu entrar dentro da casa de um gentil? Isso já mostra que ele não era convertido ao judaísmo, tá bom? Então isso vai ser exemplificado no versículo 23 do capítulo 10, onde mostra que alguns irmãos, então ele não menciona, mas no capítulo 11 ele deixa bem claro. No versículo 15 do capítulo 10, nós vamos ver Deus deixando uma lição para Pedro. Não faças tu comum o que Deus purificou. É fato de que os judeus consideravam os animais impuros naquela imagem que Pedro viu, e os judeus em geral. A quem os próprios judeus chamavam os impuros de cães. Então havia outra implicação também. A diferença entre carnes puras e impuras, na qual correspondia a uma parte tão considerável da lei mosaica, foi abolida. Assim, uma das grandes barreiras de separação entre os judeus e os gentios foi removida. Isto era necessário tanto para a evangelização do mundo como para a unidade da igreja. Então nós vamos ver que no concílio também houve a necessidade da defesa de Pedro e o uso do episódio como exemplo. Isso nós vamos ver lá em Atos capítulo 15, versículo 7 ao versículo de número 9, ao qual ele menciona o evento do capítulo de número 10, ok? Então depois confira lá que é muito importante. Subtópico 3, a urgência da pregação do evangelho. Aqui, Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. Ou seja, nós vamos ver o anjo aparecendo a Cornélio e a visão que Pedro teve dos lençóis. Então percebam que os anjos eles foram usados por Deus, sim, para anunciar mensagens importantíssimas, incluindo o evangelho. Nós vamos ver isso, o anjo Gabriel anunciando a mensagem de Deus a Maria. Nós vamos ver os anjos de Deus anunciando a mensagem aos pastores concernente ao nascimento de Jesus. Nós vamos vendo o anjo aparecer a José falando em sonhos sobre a gravidez de Maria, ou seja, os anjos têm um papel muito importante dentro da história bíblica, ou seja, eles serviam como mensageiros de Deus, eles anunciavam eventos importantes, eles protegiam e guiavam os fiéis. E o papel do ser humano, por outro lado, é pregar o evangelho,
é testemunhar sobre Jesus, é discipular e ensinar os outros. Então, essa é a vontade de Deus, ou seja, Deus usa os anjos, mas também usa os teus filhos. Deus usou o anjo com a sua limitação, trazendo somente a mensagem para Cornélio. Em consequência disso, também há uma revelação para Pedro, mostrando o lençol, e é interessante que as pontas amarradas do lençol poderia muito bem significar os 4 pontos da terra, ou seja, que essa mensagem, essa rejeição que estava tendo ali, deveria ser quebrada, e que a partir daquele momento a mensagem de Deus em falar para Pedro que ele não tornasse impuro aquilo que Deus purificou, poderia sim significar muito a questão da evangelização no mundo. Porque a vontade de Deus é justamente essa, 1 Timóteo 2:4. Ele quer que todos sejam salvos e que venham conhecer a verdade. E nessa ocasião, nós vamos ver Cornélio recebendo a mensagem do evangelho. Então, a igreja deve levar adiante essa gloriosa missão de pregar. Mateus 16, do 15 ao 16. Então, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação, que muitos vão chamar de loucura. 1 Coríntios 1:21. Então nós devemos, então não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo, né? Assim como aconteceu com Pedro, que aconteceu com Cornélio, pelo contrário, Deus já fez isso. Então qual que é a nossa função? 2 Timóteo 4:2, que prega a mensagem e insiste em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda perseverança. O versículo 24 do capítulo 10, quando chegaram ao seu destino, eles descobriram que Cornélio já estava os esperando. Então, essa palavra em grego, ele continuava esperando ansiosamente por ele, ou seja, sem dúvidas, ele imaginava que os seus criados passariam a noite em Jope e assim estariam chegando a Cesareia, logo depois do meio-dia do 4º dia. Além disso, ele tinha convidado seus parentes e amigos mais íntimos. O fato de que Cornélio tivesse parentes em Cesareia vai implicar que ele vivera ali por um longo período, isso é fato. O que também se conclui na afirmação de que ele tinha um bom testemunho de toda a nação dos judeus. O versículo 22 do capítulo 10 vai falar justamente sobre isso. Então, esse adjetivo íntimos, né, significa literalmente necessário, significa familiar. A ideia parece ser de que os amigos, de que são tão íntimos e queridos, ou seja, ele é muito querido tanto dos seus parentes quanto dos seus amigos. Então, realmente, Cornélio era um homem de bom coração. Então, tanto os seus amigos quanto familiares estavam prontos e ansiosos nesse 4º dia para ouvir a mensagem do Evangelho. O versículo 33 do capítulo 10 vai dizer: Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Olha que palavra profética que Cornélio fala para Pedro. Eu mandei chamar você, tá? E você fez muito bem em vir, porque tem muita gente aqui querendo te ouvir. Estamos reunidos aqui não por causa da tua presença, mas nós estamos reunidos aqui na presença de Deus. Só que o nosso coração está pronto e os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor Jesus mandou você dizer. Olha que lindo, maravilhoso, irmãos. O objetivo da lição aqui no tópico de número 2 é ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem
em Jesus, independente da sua origem ética ou cultural, porque no tópico 2 nós vamos falar sobre a salvação dos gentios, subtópico de número 1 vai falar sobre a pregação aos gentios. Então Pedro vai receber a missão de pregar na casa de Cornélio. Versículo 13 ao 15 do capítulo 11, então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. E Pedro continuou: quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles como tinha vindo sobre nós no princípio. E isso ele se justificando perante os judeus no capítulo 11, quando ele voltou para Jerusalém. Ele está falando, olha, quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como tinha vindo, é igual, é a mesma proporção, é a mesma qualidade, é o mesmo poder, é a mesma essência que aconteceu conosco, aconteceu lá. Foi extraordinário. Assim como aconteceu em Atos 2, assim como aconteceu em Atos capítulo de número 4, lá no último versículo, irmãos. Se você voltar lá no capítulo 4, versículo de número 31, quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Então a pregação de Pedro, ela foi cristocêntrica. Do versículo 34 ao 44 do capítulo 10, ele aponta a cruz de Cristo e a mensagem salvífica que ela traz para a casa de Cornélio. Então, o pequeno grupo chegou a Cesareia, além do soldado e 2 criados de Cornélio. Ali estavam Pedro e 6 irmãos que o acompanhavam como testemunha. É muito improvável que um grupo de 10 homens tivesse ido a cavalo. Evidentemente, eles tinham ido a pé, como era o hábito daquela época. Assim, a viagem de 48 quilômetros lhe teria tomado pelo menos 1 dia e meio, tá bom? Então, se você somar tudo aí, desde a visão até a chegada de Pedro, até lá vai dar em torno aí de uns 4 dias. Primeiramente, Deus ama a todos, o versículo 34 da mensagem, porque eu falei aqui, irmãos, que a mensagem de Pedro vai do versículo 34 a 44, correto? Então ele vai falar que Deus ama a todos, no versículo 34. No versículo 35, ele fala que Deus quer salvar a todos. E no versículo 36, ele fala que Cristo é o Senhor de todos. Percebam que há uma progressão dentro da mensagem de Pedro. Então, Cristo é o centro da mensagem, é o eixo da mensagem de Pedro, ao qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Parece que é a mesma coisa de eu ver Paulo pregando aos irmãos da Galácia, né? Mostrando Cristo nessa centralidade. A conversão ao gentio, subtópico 2. A mensagem da cruz é um chamado a esse arrependimento. O versículo 43, ele vai falar que todos os profetas falaram a respeito de Jesus, né? Então ele vai... Tanto é que quando nós pegamos essa questão de citar, né? Como é que eu provo que Jesus é o Messias, né? Como é que eu provo que ele é o enviado de Deus? Através dos próprios profetas. Quando você olha, por exemplo, para o capítulo 2, versículo 16, você vê Pedro citando Joel e Davi para embasar o que está acontecendo em Atos 2. Atos capítulo 3, quando Pedro e João curam aquele homem e eles são levados sob custódia, e você vai ver que Pedro vai citar Abraão,
Isaac, Jacó e os profetas de forma geral. No capítulo 4, Pedro vai citar Davi. No capítulo 6, Estevão, que vai ser apedrejado, no capítulo 7, ele cita Abraão, José, Moisés, Davi e Salomão. Então percebam que todos eles têm um embasamento para defender a tese de que Jesus é o Messias. E não somente a tese de defender a que Jesus é o Messias, mas também a acusação é muito forte até o capítulo de número 6 para o 7, que é Estevão. Você percebe que até o capítulo 7 você tem uma forte pressão dos apóstolos, uma forte pressão mostrando que eles são os responsáveis por matar Jesus. Embora Pedro vai reconhecer que isso é um plano de Deus, ele não deixa de anunciar que foi por causa dos judeus que Jesus morreu. E foi os judeus quem o condenou. Então a mensagem é de salvação, mas a mensagem também é de protesto, mostrando que os judeus, tanto fariseus quanto saduceus, são os responsáveis pela morte de Jesus. E outra coisa que eu deixei bem claro é que os fariseus perseguiram Jesus. Em Atos capítulo 2, a partir do 2, você percebe que não é os fariseus, são os saduceus que perseguem. Quando você olha ali para Estevão, você vê que a perseguição vem dos judeus de fala grega. Nós estudamos na lição, em lições passadas. Por quê? Eles são judeus de fala grega e muitos vieram da Cilícia, inclusive Paulo era um desses membros da sinagoga dos libertos. Então, irmãos, é fundamental que você acompanhe todas as aulas para que você tenha uma compreensão melhor do que a gente fala aqui. Então vamos lá. Todos os arrependidos creem em Cristo. Então, Deus havia incluído, por causa da fé, o plano de salvação a todos os não-judeus, que professam e se arrependem. Ninguém é salvo à força. Tanto judeus quanto gentios necessitam de arrependimento para ser salvo. Então, Paulo deixa esse assunto muito bem claro quando ele diz que os irmãos gentios da região da Galácia são filhos de Abraão segundo a fé. Nós estamos estudando isso na revista dos jovens. Gálatas 3, do 26 ao 29, diz assim, ó, pois por meio da fé em Jesus Cristo, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeu e não judeu, entre escravos e livres, e entre homens e mulheres. Todos vocês são um por estarem unidos a Cristo. Então, judeus e não judeus são um, porque estão unidos em Cristo. Então, vocês pertencem a Cristo. Então, são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Então, Paulo vai trabalhar muito essa questão da relação entre a promessa e a lei. Então, a promessa não está subjugada à lei, mas sim a fé, ela subjuga a lei, porque a lei somente serviu como um aio. Então, você vê que ele representa aqui as classes sociais, né? Livres, escravos, as diferenças biológicas, homens e mulheres, e as diferenças étnicas, judeus e não judeus. Os judeus acreditavam que o privilégio de salvação era exclusividade deles. Paulo vai responder aos Gálatas no versículo 3 e 4. Repito isso mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncidem, porque os Gálatas, o último ponto para que eles se desviassem era a circuncisão. Então Paulo estava batendo muito nisso, porque algumas festas, anos, costumes já estavam sendo observados pelos Gálatas, que estavam sendo influenciados pelos judeus. Esses judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas aplicavam a lei como regra de obra para a salvação. Então, esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Se vocês, Gálatas,
deixarem circuncidar-se. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Se vocês querem a lei, então vocês não têm a graça de Deus. Então, os judeus acreditavam que esse privilégio da salvação era exclusividade deles. Não era. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu as portas da fé aos gentios. O capítulo 11, versículo 17, fala justamente isso. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Olha o que Pedro vai dizer. E quem era eu para ir contra Deus? Parece que eu vejo Gamaliel falando no capítulo 4 para os saduceus, dizendo, olha, veio aí 2 homens, juntou discípulos e morreu, os discípulos se evadiram. Mas, se essa obra for de Deus, desses apóstolos, desses discípulos, vocês estarão lutando contra Deus. Então, perceba aqui que essa frase remete muito ao que Gamaliel falou lá no capítulo 4, quando eles estavam em custódia, né? De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos. E quem era eu para ir contra Deus? Versículo 17 do capítulo 11. O versículo 18, quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer, que é o capítulo 11, né, a sua defesa. E louvavam a Deus, dizendo, então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade, primeiro, de se arrependerem, segundo, e ganharem a vida eterna. E o terceiro que eu poderia acrescentar nesse versículo é e ser cheio do Espírito Santo. O tópico 3, o Espírito derramado sobre os gentios. Subtópico 1, o Espírito prometido. Qual é o nosso objetivo? Enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecoste não foi exclusivo dos judeus. Vamos lá? Então aqui, a experiência que os gentios tiveram na casa de Cornélio, juntamente com os convertidos ao cristianismo, que são 6 que foram com Pedro, foi um dos fatos mais marcantes, até o momento, que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Por quê? Aqui, no versículo 44 ao 48, vai dizer justamente isso, o que nós estamos acabando de mencionar. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo, pois eles ouviam os não-judeus falarem em outras línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus, assim como aconteceu em Atos, capítulo de número 2. E Pedro diz, essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Aí vem a grande questão, né? Então, os eventos são semelhantes. O evento, né, é semelhante ao que aconteceu em Atos capítulo 2, versículo 4 e Atos capítulo 4, versículo 31. Agora, o mesmo evento acontece, mas em um cenário gentil. Então, vamos lá. Então, durante o primeiro concílio da igreja de Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma promessa feita por Deus aos gentios, que é o capítulo 15, versículo 16, né, que o autor mesmo deixa bem claro aqui. Vamos lá? O versículo 16 do capítulo 11, recapitulando o capítulo da frente, né? Aí eu lembrei que o Senhor tinha dito, é verdade, que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa é uma palavra de Jesus. Atos capítulo 15, do 8 ao 9. Nós não falamos do concílio? E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus,
pois deu o Espírito Santo também a eles. Capítulo 15, Paulo está presente. Paulo tinha feito a primeira viagem missionária, estava lá junto com Tito, né? Que foi meio que obrigado, estava querendo obrigar Tito a circuncidar. Barnabé também estava presente. Os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Ele fazendo a recapitulação de Atos 2 com Atos 10. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. E outra coisa, ele perdoou os pecados deles, porque eles creram. Por quê? É pela fé. É isso que Paulo trabalha em Gálatas. É pela fé, não é pelas obras. Não precisa de observar leis, não precisa de observar festas, anos, dias especiais, não precisa da circuncisão, é pela fé. Por isso que Paulo fala aos Gálatas, vocês são filhos de Abraão pela fé. Ele usa o exemplo ali de Agar, de Sara, de Ismael, ele usa o exemplo de Isaac, enfim, você traz ali uma série de lições em Gálatas. Aí aqui ele vai falar, o autor mesmo da revista, as bênçãos de Abraão feita aos gentios. Gálatas 3,14. Cristo fez isso para que a bênção de Deus, que prometeu a Abraão, seja dada por meio de Cristo aos não-judeus, e para que todos nós recebemos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Então, Pedro também citou a profecia de Joel. E isso está lá em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 29, aonde toda a carne seria manifesta, né? Teria a manifestação do Espírito de Deus. Perceba que em Joel capítulo de número 2 vai falar, né? O Espírito sobre todas as pessoas, filhos e filhas, os velhos e também escravos e escravas. Então, classes étnicas, grupos étnicos, classes sociais, novo, velho, ou seja, ninguém escaparia do revestimento, ninguém escaparia do derramamento, ninguém ficaria de fora. Então, Atos 2, versículo 16 e 17, faz menção a Joel. Isto é o que eu vou dizer nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Então aqui a promessa não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, como reis, profetas, sacerdotes. Eu, você e todos os que creem em Jesus têm essa promessa. Atos 2,39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, ou seja, é uma promessa que não se limita a um espaço físico, a um momento, a um evento, a um grupo e algumas pessoas. Não, ela estende tanto ao pai quanto ao filho, ok? Opa, deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Subtópico 2, o Espírito recebido. Então, como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, versículo 1 do capítulo 11, nós vamos ver que o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia, versículo 45 do capítulo 10. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Percebo que eles são chamados de fiéis e não de infiéis. Vamos lá. Então, aqui está falando, o autor falando que o padrão já aceito pela comunidade cristã, ou seja, o que aconteceu em Atos capítulo 10 é o mesmo padrão que aconteceu em Atos capítulo 2. Então é semelhante, é igual, é parecido, é o mesmo poder, é a mesma essência. Então não tem como falar que é diferente daquilo que aconteceu em Atos capítulo de número 10 e Atos capítulo de número 12. Um presente visto e ouvido. Aqui, Atos capítulo 11, nós vamos ver novamente a comparação entre os dois eventos,
Tanto é que capítulo 11, versículo 15 ao 18, e Pedro continuou: quando eu comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor tinha dito, que é verdade, que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos, quando cremos no Senhor. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvavam a Deus, dizendo: então Deus também deu aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganhar a vida eterna. Então nós temos 2 pontos aqui. O Pentecoste, essa é a forma inteligente que o autor usou, né, para destacar aqui. Nós temos o Pentecoste judaico, que é Atos capítulo 2, do versículo 2 ao 4, e o Pentecoste gentílico, que é o capítulo 10, versículo 44 e 46. E foi marcado pela experiência do Espírito, ou seja, em ambos os casos, parecidos, iguais, da mesma semelhança, da mesma essência, eles viram e ouviram. Então, isso é importante que se deixe claro. A conclusão: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Tito 2:11, pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independente da cor, independente da raça. Versículo 34 e 35 do capítulo 10, e eu termino. Deus trata todos de modo igual, seja qual for a sua raça. Então a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação presente do Espírito Santo na vida daquele que crê. Amém? Deus abençoe você. Muito obrigado por estar conosco aqui até o final desse vídeo. Se ficou até aqui, deixe o seu like lá, não se esqueça, deixe seu comentário, fale lá como foi essa aula, como foi essa experiência, como será ela, enfim. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.